Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz, amém? Que presente para mim, obrigado, irmão, estar aqui com vocês, que alegria, que delícia. Eu amo isso, eu amo a vida da igreja local, amo acampamentos, né, conferências, é muito bom. Eu agora mesmo estava ali mandando um vídeo para minha esposa durante o louvor, mandei um vídeo para ela, ela escreveu assim, é tudo que a gente ama, né? Eu falei, é bem isso, é o que a gente gosta, ver o povo de Deus reunido, ir para acampamento, criançada para o meio, né? Aquelas bagunças gostosas. E mais do que isso, algo que eu percebi ontem à noite, né, e hoje de manhã, é o ambiente também que vocês têm gerado em Deus. É muito legal perceber em igrejas pelo Brasil e pelo mundo, onde nós temos ido, como a gente tem encontrado pessoas apaixonadas pela presença do Senhor. Que gostoso, né? Ontem quase que não acaba, né? A sopa estava até esfriando e a gente quase que não acaba, as crianças dançando aqui. Eu valorizo demais o ambiente, demais o ambiente. Eu tenho dito o seguinte, dependendo do ambiente, nós vamos vencer ou perder as nossas guerras. Depende muito do ambiente. Então, se nós estamos num ambiente profético, uma vez uma pessoa perguntou assim, se você colocasse numa luta um crocodilo e um leão, quem você acha que venceria essa luta? Né? E a pergunta é essa. A pergunta é, depende de onde a luta vai ser, né? Porque se for na água, possivelmente que vai ser o crocodilo, mas se for na terra, vai ser o leão. E nós, cristãos, nós devemos sempre levar as nossas lutas para esse ambiente profético, esse ambiente do Espírito. Nesse lugar, não seremos derrotados. Amém? Porque nesse lugar a guerra já está ganha. O problema é quando a gente quer levar a nossa família, as nossas coisas, os nossos negócios, as nossas emoções para o ambiente da razão, para o ambiente natural. Nesse lugar nós não vamos ganhar, porque esse é o lugar que Satanás atua. Agora, quando nós trazemos para esse ambiente profético, de declaração, bíblico, de louvor, de adoração, nesse ambiente a guerra já está ganha. Amém? Então, nesse lugar, irmãos, eu percebo esse ambiente de Deus tão favorável, tão cheio de graça, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui dessa casa, porque esse ambiente não é gerado, eu tenho certeza que eu estou falando, isso não é gerado numa conferência. Ninguém gera um ambiente numa conferência. O que acontece na conferência ou no acampamento é o reflexo daquilo que já foi gerado no dia a dia. Então, o que eu sei de vocês, mesmo sem saber muito, é que vocês são pessoas de oração, porque esse ambiente é gerado num lugar de oração. E eu quero também louvar a Deus pela vida dos pastores de vocês. Quanto mais a gente convive com eles, mais a gente percebe o quanto são de Jesus, né? É importante isso, né? A gente perceber mais do que um grande projeto, mais do que uma boa oratória, mais do que uma boa igreja, é a pessoa ser de Jesus, né? Eu tenho brincado que hoje em dia, eu acho engraçado, falo assim, é tão legal quando dá certo da pessoa ser pastor e ser crente, né? Assim, quando bate as duas coisas, porque às vezes não tá fácil achar gente assim, né? Você fala, rapaz, deu certo, aquele ali é pastor e é crente, olha só, ministro de louvor e crente, porque nem sempre tá batendo essas coisas, né? E glória a Deus pela vida dos seus pastores, que são pastores e são crentes, não é verdade? Ultimamente estou achando eles mais avós do que pastores, né? Mas das outras vezes a gente encontrava a foto da igreja, a foto do irmão, agora é só foto da netinha, as netinhas, né? Glória a Deus, mas eu sei que vocês já sabem disso, eu só queria reforçar. Vocês têm sobre a vida de vocês pastores, né? Pastores de verdade. Sintam-se privilegiados, irmãos, privilegiados. É cada susto que a gente leva, em cada mega igreja que a gente entra, e susto que a gente leva de gente que está no altar e consegue fazer assim tanta coisa feia diante do Senhor, né? E vocês têm o privilégio de ter gente de verdade, gente de caráter à frente de vocês. Isso tem que ser valorizado, não é verdade? Tem que ser valorizado. Irmãos, eu sou casado com a pastora Suelen, que gostaria de estar aqui, não pôde, e eu e Suelen nos conhecemos. Eu quero falar da minha família, porque como é que eu vou falar de família sem falar da minha, né? Mas eu quero só que você saiba, né? Eu
conheço a minha esposa desde criança. É bem legal. Nós temos fotos assim na igreja. Eu sou 2 anos mais velho que ela. Então tem foto na igreja, assim, eu com 5 anos e ela do outro lado da apresentação com 3 aninhos. Bem legal. A gente ainda não se conhecia, assim, porque ela era de uma outra igreja e às vezes as igrejas se juntavam para apresentações de Natal, de Páscoa. Então nós temos fotos assim juntos em apresentações. Nossos pais sempre foram amigos e aí na adolescência a gente começou a se olhar e depois, assim, quando eu tive a minha experiência de verdade, que eu considero minha experiência de verdade com Jesus, e aí então foi quando a gente começou a namorar. Eu falo que Suelen não conseguiu resistir, e aí eu brinco que ela orou pouco, eu orei bastante, aí nós casamos, que foi muito mais sorte minha do que dela, né? E aí hoje estamos casados, nós namoramos e noivamos, assim, um namoro santo diante do Senhor, um noivado bem bonito mesmo, entregamos assim, diante do altar nossas vidas. Nosso casamento foi lindo e já estamos juntos agora há 21 anos. 21 anos e é a mesma esposa, irmãos. É a mesma mulher, hoje eu brinco, é a mesma mulher e é mulher. Hoje tem que afirmar isso também. Tem que falar, né, irmão? O irmão achou engraçado. E aí, eu só estou ligando o meu cronômetro aqui, porque senão eu me perco nas piadas. E daí só vou ligar ele aqui, tá bom? E daí, irmãos, estamos juntos então há 21 anos e nós oramos demais a Deus, recebemos uma promessa. E então veio o nosso primeiro filho, Lucas. Nosso filho Lucas tem 7 aninhos, um menino de Deus. Foi batizado com o Espírito Santo aos 3 anos. Aos 3 anos, num culto doméstico, ele começou a orar em línguas. Agora, o meu outro filho, Davi, ele tem 4 aninhos. Davi, outro dia, num culto doméstico, ele começou a falar umas palavras diferentes e eu não percebi. E eu estava no carrom, Suelen é pianista, e a gente estava por ali, Lucas com o ukulele que fala, ukulele, aqui, e aí o Lucas falou, Davi está falando umas palavras estranhas. Eu até achei que era alguma coisa do desenho, e aí ele veio perto assim, e ele falava, naturalmente, dizia, o que você está falando, Davi? Ele dava risada. E o Davi, então, aos 4 anos, recebeu esse dom e fala em línguas. Nós amamos o Senhor, amamos Jesus, amamos a palavra, amamos o ambiente profético, nós amamos esse fogo que vocês têm aqui também, mas nós temos entendido o princípio bíblico que é o de amar a família. E que presente vocês estão dando assim para a sua casa, vim para um acampamento onde o tema é família, uma grande obra. Assim, quando o pastor falou comigo sobre estar aqui, assim, irmãos, eu não sou conferencista, eu estava explicando, eu viajo bastante, mas eu viajo assim muito contra a minha vontade, para falar bem a verdade para os irmãos. Eu arrependo, a hora que eu estou fazendo a mala é uma tortura para mim, de verdade, porque eu não gosto, eu quero ficar em casa, eu quero ficar com a minha família, e até brinco que um dia um pastor me ligou falando, quanto você cobra para sair pregar? Eu falei, irmão, eu não vou nem te falar porque você não vai poder pagar, porque se eu for cobrar o preço que eu acho que vale, deixar minha família, deixar minha casa, deixar minha igreja, os irmãos nunca iam poder pagar. Falei, então a gente troca por um torresmo e está tudo bem, né? Mas eu não sou conferenciante, eu não sou. E quando o pastor falou comigo sobre estar aqui, eu entendi de Deus mesmo que era um tempo de Deus para nós, para estarmos juntos, para crescermos juntos. E os 2 assuntos que mais mexem comigo nessa vida é família. E o texto da minha vida é João 14:12, que fala de obras maiores. Então, quando vocês juntaram tudo isso, eu falei, não, só pode ser de Deus e é para mim esse acampamento. Então, se não servir para você, aí o problema é seu. Porque eu já estou aqui assim, eu já estou feliz de estar no acampamento de família falando de obras maiores. Maravilhoso o que vocês estão fazendo. Eu tenho percebido, irmãos, como as pessoas têm se perdido com esse princípio. Elas valorizam tudo e esquecem a família. Paulo, ele diz assim, nós não somos como Moisés. Repita comigo, não somos como Moisés. Moisés é maravilhoso. Foi ou não foi maravilhoso Moisés? Foi ou não? Eu acho Moisés demais. Eu olho para a história de Moisés e falo, rapaz, esse cara é maravilhoso. Esse cara falou com Deus. Esse cara, olha só quem foi Moisés. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 3, ele fala, a antiga aliança era maravilhosa.
Olha, aquilo lá era glorioso. Mas quando ele fala da nova, ele fala a nova é melhor. Há algo maior. E quando ele fala não somos como Moisés, ele está dizendo, nós não vamos fazer como Moisés. Por quê? O que Moisés fazia que ele diz, não, nós não somos como Moisés? Ele diz, Moisés colocou um véu. Moisés pôs um véu e fingiu que estava tudo bem quando não estava. Então Moisés foi um homem de Deus que fez muitas coisas para Deus, mas Moisés foi um cara que esqueceu da família. Nós precisamos lembrar disso. Nós não podemos colocar alguém num lugar que não é dele. Então Moisés tem muita coisa para nos ensinar? Tem. Mas tem muita coisa errada que Moisés fez que a gente não pode fazer. Então Moisés, ele ganhou milhões de pessoas para o Senhor, sim ou não? Ele as tirou do Egito, sim ou não? Tirou. Mas enquanto ele fazia isso, ele não tinha um casamento. Você lembra? Onde é que estava a Zípora nisso aí? Onde é que ela estava? A Bíblia diz, irmãos, que ele não introduziu os seus filhos na aliança. A sua mulher quebra o pau com ele. Já quebrou o pau indo para a igreja? Eles estão indo para a igreja. Eu já briguei com o Sueli uma vez dentro da igreja. Briguei. E aí ela foi embora e eu falei, eu vou continuar porque eu sou crente. Fui orar. Ficou só eu e o Satanás na igreja, mais ninguém. E eu orando. E Deus nem estava ali. Acontece. Discuti com ela sem razão nenhuma, porque o homem nunca tem razão, né, irmão? Que o casamento... Diz que o casamento é a junção de uma pessoa que está certa e a outra que é o marido, né? Diz que é assim, né, pastor? Aí Moisés, irmãos, mas pastor, mas ele tirou milhões de pessoas do Egito. Tirou. Mas e os seus filhos? Quando eles estão no caminho, Deus os encontra e Deus quer matar eles, irmãos. A mulher de Moisés, ela pega uma pedra, ela vai fazer a circuncisão dos meninos e ela briga. Irmãos, ela xingou a Moisés. Ela falou, você é um marido sanguinário. Porque você não percebeu que você não introduziu nossos filhos na aliança. Você está pastoreando, você é pastor, você é líder, você lidera milhões, mas os nossos filhos não estão na aliança. Então nós não somos como Moisés. Amém? Nós não somos como Moisés. Eu quero ganhar muita gente para Jesus. Eu tenho dito que eu não quero ser como Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo. Mas eu também não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família. Nós temos que achar um equilíbrio nisso aí. Entre o ministério, entre fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e também, irmãos, e principalmente, manter a nossa família no altar. Então Moisés, ele foi muito bom para algumas coisas. Ele tira o povo do Egito, mas não é interessante que ele não introduz o povo na terra prometida. Ele não coloca. Quem é que Deus levanta para colocar o povo na terra prometida? Josué. Qual é a primeira declaração de Josué que a gente lembra? Eu e a minha casa. Aí Deus está dizendo, é esse aí que eu quero. Eu quero alguém assim, que vai colocar a família junto na obra. Então, nós não somos como Moisés. Nós não precisamos fingir. Nós vamos tirar o véu aqui nesses dias e tratar aquilo que precisa ser tratado. Dizer, Senhor, eu quero ganhar milhares de pessoas para o Senhor. Eu quero ver a tua obra crescendo, mas eu não vou deixar a minha família. Eu não vou deixar ela para trás. Moisés estava brigando com a irmã, Moisés está brigando com o irmão, Moisés está quebrando pau com a esposa, ele está deixando os filhos para trás. Não sou como Moisés. Eu quero ver a minha família toda servindo o Senhor no altar. Amém? Esse é o seu desejo? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo outro dia, só para terminar essa introdução, eu estava lendo outro dia sobre uma obra de arte que foi vendida. E ela foi vendida, a obra de arte mais cara já vendida, é uma obra de Leonardo da Vinci, e ela foi vendida por 450 milhões de dólares. É muito dinheiro, sim ou não? Aí, se você depois quiser dar um Google, você pesquisa lá essa obra de arte. 450 milhões de dólares, irmãos. Quando fala de reais, eu já acho muito. Aí você imagina falar de dólares para nós, do Brasil, a gente faz a conversão, né? Vocês não precisam fazer mais. Eu achei caro demais. Eu falei, deve ser uma obra muito linda. Aí eu fui ver. Eu não entendi nada. É um quadro abstrato, você vai ver lá, um quadro abstrato, uns riscos lá. Fiquei olhando para aquilo, pensei, eu acho que $10 estava bem pago esse negócio. E aí, irmão, você vai ouvir o pessoal que entende falar daquilo, e eles falam do quadro, mas é um monte de risco. Ninguém consegue negar que é um monte de risco. E aí, no final,
a resposta que eles dão para o valor daquela obra é a assinatura. Eles vão dizer, no final, o valor mesmo disso está na assinatura. Quem assinou foi Da Vinci. E aí eles dizem, porque tem a assinatura dele, tem valor. E eu quero começar essa ministração te dizendo, porque a sua família tem a assinatura de Deus, ela tem valor. Amém. Foi Ele quem criou. Não foi homem, não foi invenção de ninguém. Satanás, pelo contrário, quer destruir. Ele criou. Então, por menor que você considere o valor da sua família, tem uma assinatura ali que dá valor a ela. Por mais difícil que sejam as nossas famílias, nossos relacionamentos, tem uma assinatura de Deus ali dizendo, eu criei isso aí, que dá valor a ela. Por mais abstrato que seja, que às vezes a gente olha para a nossa família e fala, eu não estou entendendo nada dessa família. Que confusão é essa? Às vezes reúne os tios da parte do meu pai, e assim, é uma confusão, italiano, todo mundo falando alto, parece que eles estão brigando o tempo inteiro. Aí você olha para aquele negócio abstrato, você fala, tem valor nenhum. Mas embaixo tem uma assinatura do Senhor dizendo, é meu, eu dou valor a isso, amém? Então é por isso que a gente tem também que dar valor. Desde o início, a gente vai encontrar na Bíblia Deus procurando uma família. Deus tentando formar uma família aqui na terra. É desde o início, é Adão com Eva, são os patriarcas, desde o início montando as tribos, gerando as tribos. Depois a gente vai encontrar em Cristo. Irmãos, é interessante que é sempre essa tentativa de Deus de nos ensinar aquilo que Ele é e aquilo que Ele quer de nós através da família. E eu quero nessa manhã começar essa série de ministrações aqui, lendo o texto base dessa conferência, que é João capítulo 14, é isso, né? João capítulo 14, no verso 12. João 14, 12, o texto base, o pastor já leu ele ontem. Eu vou ler ele novamente. Então diz assim a palavra de Deus. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito, mas fará ainda obras maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Porque eu vou para junto do Pai. Vocês farão não só as mesmas obras, mas obras ainda maiores. Agora, 2 Coríntios capítulo 1, no verso 20, também vamos ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 1, no verso 20. A Bíblia diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm em Cristo o sim. E por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Todas quantas forem as promessas de Deus, elas encontram em Jesus o sim e o amém. Diga comigo, todas. Olha o que a Bíblia está dizendo, todas as promessas de Deus, elas vão encontrar em Cristo um sim. E elas vão encontrar em Cristo um amém. Eu quero começar falando disso aqui com você rapidamente. O tema dessa conferência, desse acampamento é família, uma grande obra. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre família, eu quero falar com você sobre a possibilidade em Deus de vivermos obras maiores. Essa é uma verdade que mudou minha vida. Eu costumo dizer que João, capítulo 14, verso 12, é o texto da minha vida. No momento de maior crise da minha história, esse foi o texto que Deus usou para falar comigo, para ministrar o meu coração. Eu nunca tinha reparado a riqueza desse texto. E eu digo que hoje esse texto ele não é só um texto que está na Bíblia, mas é um texto que está dentro de mim. Antes da gente falar sobre a grande obra que é a família, eu quero começar nessa manhã falando a você sobre como é possível viver obras maiores. E é muito importante a gente começar isso assim. É possível viver obras maiores. É possível. Não é, em Jesus nós não temos um talvez, é o que a Bíblia diz. Em Jesus nós não temos um você que sabe. Em Jesus nós não temos um vamos ver. A Bíblia diz, em Jesus nós temos um sim. Nós temos um amém.
É muito interessante a gente perceber, irmãos, como Satanás tem sido intencional. Você já percebeu? Você olha para o mundo e você vê assim, Satanás, não sei se essa expressão faz sentido para vocês, ele não dá ponto sem nó. Isso faz sentido para vocês? Não. Tudo que ele faz é intencional. Ele está lá, é um desenho, você sabe que aquilo lá está querendo tocar nossas crianças, não é assim? É um negócio que ele muda, é uma letra, é um pronome neutro. Agora no Brasil, tudo tem alguma finalidade. Satanás é intencional no mal. Ele está se organizando para o mal. De vez em quando eu fico assustado, irmãos. Eu olho para coisas que estão acontecendo no Brasil, me assusta ainda. Eu fico assustado como Satanás tem sido intencional para o mal. Agora, às vezes, nós ficamos assustados demais com isso e deixamos de perceber o quanto Deus é intencional também para o bem. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia fala que nós temos que ser excelentes para o bem e inocentes para o mal. Deus é intencional para o bem. E por mais que Satanás tenha criado tantos mecanismos de destruição contra a família, as promessas de Deus continuam valendo sobre elas. Então, quando a Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar. Aí, irmãos, parece que isso agora é um talvez. A gente ouve alguns pais e eles dizem assim, mas veja bem, os tempos mudaram, agora está cada vez mais difícil. Não, irmãos, isso é um sim para a sua família. Isso é um sim para os seus filhos e para os meus. Sim, eles não vão se desviar. Nós vamos ensinar o caminho e sim, amém, eles vão ficar no caminho do Senhor, amém? É importante a gente olhar para as palavras de Deus, para as promessas de Deus e ter essa referência de Coríntios para dizer tudo o que a Bíblia fala sobre família vai acontecer na minha casa. A Bíblia diz, eu e a minha casa. Entenda, irmãos, quando a Bíblia usa a palavra aqui, casa, ela não está falando só do seu esposo, sua esposa, seus meninos ali. Não, ela está falando de uma casa maior. Não está dizendo só, não, todos os nossos parentes, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí, irmão, quando a gente fala isso, você lembra daquele seu tio que vive bêbado, não é assim que a gente pensa? Aquele primo maconheiro, todo mundo tem. Todo mundo tem um primo maconheiro, uma prima sem vergonha. Tem ou não tem? Aí você fala, eu e a minha casa, aí eu falo assim, é que você não conhece meu tio. Se conhecer meu tio, pastor, você não falava isso não. Eu tenho um tio, irmãos, eu tinha esse tio, ele tomava 600 ml de pinga todo dia cedo. Na garrafinha de Coca-Cola. Garrafinha de Coca-Cola. Sabe o que aconteceu antes dele morrer? Eu estava fazendo o casamento dos filhos dele, eu estava fazendo dos meus primos, eu fiz o casamento, ele estava lá orando comigo, chorando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é um jargão, isso não é uma frase de efeito, isso é Bíblia. E toda vez que a gente declara a promessa, Jesus está dizendo sim, amém, isso vai acontecer. Amém. Nós temos que olhar para as promessas de Deus, irmãos, e crer nelas. Não, eu e minha casa nós vamos servir. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, todas. Aí você fala assim, mas mesmo aquela uma lá, pastor, até aquela uma lá. Ah, mesmo assim, pastor, é que o meu pai se separou, e meu pai fez isso com a gente, abandonou. Até ele, todos têm a possibilidade de viver uma vida bendita. Eu quero só reforçar isso para a gente entrar na segunda parte dessa ministração. As promessas de Deus não são talvez. As promessas de Deus não são quem sabe. As promessas de Deus são um sim e um amém, e isso está liberado sobre nós. Amém. Então, quando a Bíblia fala sobre viver obras maiores, ela não está dizendo, quem sabe se você for bonzinho. Não, ela está dizendo, você pode viver obras maiores. E essas obras maiores podem acontecer em vários ambientes da sua vida, e principalmente na sua família. Obras maiores não são talvez, nós podemos vivê-las. E por que, pastor, nós podemos viver? Por que você afirma que pode viver? Primeiro, porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, irmãos, eu creio. Eu brinco que eu creio na Bíblia, eu creio até na capa dela. Um menino falou, você crê até que Jonas foi engolido? Eu falei, irmão, eu creio na Bíblia, até nessa fita da Bíblia eu estou crendo. Para mim, está na Bíblia, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, em tudo, e ponto. Então, e a Bíblia nos ensina, irmãos, que é possível viver obras maiores. Agora, por quê? Porque está na Bíblia. E segundo, porque Deus é bom. Porque não é por mérito. Isso é maravilhoso. Nós não vamos viver obras maiores porque nós, por acaso, assim, vamos esforçar, jejuar, dar uma oferta boa na igreja. Não. Nós vamos ver porque é promessa, porque Ele é bom. Irmãos, esse é um princípio fundamental que a gente tem esquecido. Deus é generoso. Deus é generoso. Deus é exagerado.
E ele faz isso para constranger a gente. Você já passou por constrangimento? Você fala assim, gente, que isso, rapaz? Que isso? O que Deus está fazendo comigo? E você sabe lá no fundo que você não merecia era nada. Você fala, não, estou pisando na bola direto com Jesus. Olha o que ele faz para mim, cara. Não fui no culto, matei a célula, menti para o meu líder. Tem gente que já matou umas 18 tias. Minha avó, tem 80 avó que morre sempre no dia da célula. Não vai. É GC que vocês falam aqui? GP. Cada lugar é um nome, eu estou perdido. Fogueirinha, já vi? Verdade. Um dia eu falei, como é que é a célula aqui? Ele falou, fogueirinha. Eu falei, irmão, isso aí. Lareira. Deus é bom, irmãos. Ele é exagerado, é assim. E essa é a natureza dele. Perguntaram para Paul Yanchou uma vez, se o senhor pudesse começar o seu ministério de novo, um pastor das maiores igrejas que já houve no mundo, ele faleceu, infelizmente. Perguntaram para ele, se o senhor pudesse começar seu ministério de novo, o que o senhor faria diferente? Ele falou, sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar mais da bondade de Deus, a gente fala pouco dela, da generosidade de Deus. Um dia Moisés falou assim para Deus, deixa eu ver a sua glória. Sabe o que Deus falou para ele? Eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Porque ele falou, ninguém chega na glória antes de conhecer a bondade. A gente quer logo ir para a glória. Deus fala, você precisa saber que eu sou bom. Primeiro você precisa saber que eu te quero. Primeiro você precisa saber que eu amo você. Deus é exagerado. Romanos vai dizer, aquele que não poupou nem mesmo seu filho, como não nos dará todas as demais coisas? Ele é bom, ele é exagerado. Deixa eu só contar uma historinha rapidinho para você. Eu sempre conto essa história. O meu filho Lucas, ele tem 7 aninhos, mas quando ele tinha 3, ele foi fazer uma apresentação na escola. E aí ele ensaiou, comprou roupa. E aí, irmão, chegou na hora da apresentação, ele falou para mim, papai, não quero. E eu falei, filho, isso é briga de gente grande, você vai falar com sua mãe, eu não vou me envolver nisso. E aí ele foi falar com Sueli falou, você vai. Você gastou meu tempo, você gastou dinheiro, você vai. E ele foi. Ele foi, irmão, mas foi daquele jeito. 3 aninhos. Subiu no palco da apresentação, eu estou na primeira fileira com o celular assim para filmar, que é o que a gente faz, né? Ele subiu assim no palco, tocou a música, sabe o que ele fez? Nada. Ele foi igual a estátua, irmãos. Eu falo que eu fiz um vídeo, mas se eu tivesse feito uma foto era a mesma coisa. Ele não se mexeu. Estátua. E aí, acabou a apresentação, eu já nervoso, pensando que vergonha. Acabou a apresentação, a diretora da escola vem e fala assim, gente, uns pais chegaram atrasados, nós vamos fazer de novo a dança. Eu falei, ai meu Deus. E o Lucas ficou aqui, parece que ele prendia a respiração, irmão. Duro assim, ó. As crianças tudo dançando e ele duro assim, ó. Acabou a apresentação, ele desce correndo pela escada, eu sempre me agacho para receber ele, eu me ajoelhei, ele pulou no meu pescoço e falou, você viu, papai? E eu falei, eu vi, Lucas. Que demais, filho, você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Eu falei, Lucas, sabe o que eu percebi? Você fez diferente de todo mundo. Ninguém fez igual você. Você é demais, meu filho. Eu falei, olha, se um dia Hollywood precisar de alguém, eles vão procurar você. Passei uma pedra, talvez, mas vão te procurar. E ele me beijava, ele no meu colo. E ele falou assim, papai, o que eu mereço? Eu falei, o que você quiser. O que você quiser, pode pedir. Vinha passando o vendedor de algodão doce. Aí ele falou, quero algodão doce. Chamei o vendedor de algodão doce. Falei, você viu ele dançando? O cara falou, não, ninguém viu. Eu falei, ele merece o que ele quiser. Dá quanto algodão doce ele quiser. Ele falou, quero 2. Pegou 2. Todo feliz. Sabe por quê? O Lucas não recebe de mim segundo a sua performance. Ele recebe de mim segundo a sua identidade. Amém? Então o que Deus tem para dar para nós, Ele não vai dar porque nós somos bons, porque nós temos boa performance, porque nossa célula explode. Não, Ele nos dá porque Ele é bom. É a identidade dEle sobre nós. Você é filho, você é herdeiro, então as promessas de Deus são liberadas a nós porque Ele é bom. Amém? Fica claro isso? Então todos nós podemos viver obras maiores porque Ele é bom, porque Ele nos chamou a isso. Agora, olhe para o texto bíblico para você entender algo que eu entendi há muitos anos. João 14,12 diz assim, ei, em verdade vos digo. Irmãos, quando eu li esse texto a primeira vez, quando eu meditei nesse texto a primeira vez, eu estava numa crise danada. Eu tinha ido para o ministério,
Eu tinha ido para o seminário, primeira vez. Eu já te contei essa história? Eu fui para o seminário, chegou lá, cada um se apresentou. Eu já contei essa história aqui? Não me lembro. Só, eu fui lá, irmãos, eu fui para o seminário e no primeiro dia da apresentação, cada um lá tinha que se apresentar. Eu não sabia, eu achei que era aula. Eu nem queria estar lá, porque eu não queria ser pastor nunca na minha vida. Eu queria ser jogador de futebol no Brasil, todo mundo, né? O pessoal fala assim, eu não fui jogador, que me faltou oportunidade. Eu falei, eu não fui porque faltou talento mesmo. Mas eu queria. E aí, estou lá, irmãos, o rapaz começou, não, a aula vai ser o seguinte, hoje cada um vai apresentar e vai contar o chamado. E eu falei para o rapaz do lado, o que é chamado? Nem sabia o que era, irmão. Cada um começou, um contou, porque eu vi um anjo, o anjo falou comigo, o outro falou, não, porque a profeta falou meu nome, sobrenome, falou, vai nessa tua força. E o outro, irmão, teve um sonho, aí liga a rádio dele, toca a música assim, a história é longa. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tinha para dizer é, meu pastor mandou. Ele estava jantando lá em casa, falou, vai, eu fui, ué. Eu não tinha história nenhuma para contar. O rapaz falou assim, agora é sua vez, Cezinha. Eu até achei, tinha uns irmãos colocando tanto efeito especial no chamado deles, que eu até achei que era mentira de uns lá. Pensei em inventar alguma coisa, falei, não, tem ceia, né? Eu vou ficar quieto. Na semana de ceia a gente não quer pecar, não é verdade? Outros dias tá tranquilo, né? Aí, irmão, chegou minha vez, ele falou assim, Cezinha, qual que é o seu chamado? Eu falei, irmão, eu já nem sei se eu fui chamado, eu que me convidei para esse troço. Eu tô achando que eu vou embora. Eu voltei para minha casa numa crise, irmão. Pensei assim, rapaz, eu achei que estava bom, que Deus me chamou. Eu fiquei pensando assim, talvez tenha um negócio aí no meio dos pastores de primeira e segunda divisão. Eu vou jogar lá nas divisões menores, né? Nesse dia, eu tive a experiência com esse texto bíblico. Eu fui para uma rede, na varanda da casa dos meus pais, e Deus falou comigo, como ainda Ele fala hoje, Ele diz, João 14, 12. Por isso eu digo que esse é o texto da minha vida. João 14, 12. E ainda hoje Deus fala comigo por referências. E quando eu abri esse texto, eu comecei a ler, ele dizia, leia em voz alta. Começa a repetir em voz alta. Eu comecei a repetir, em verdade vos digo, aquele que crê em mim vai viver as mesmas obras, e obras ainda maiores. Repete, ele dizia, repete. Eu comecei a repetir, de repente esse texto entra. Ele já não é mais algo fora, ele está dentro de mim. E Jesus fala assim comigo, você percebeu o meu critério? Você percebeu o meu pré-requisito? Qual é o único pré-requisito para viver obras maiores segundo o texto? Você percebeu já? A Bíblia diz, aquele que crê. A Bíblia não diz que você precisa ser rico, você precisa ser doutor. A Bíblia não diz que você precisa ter teologia. Ela não diz que você precisa ser um grande pregador, um grande músico. A Bíblia diz, crê em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Deixa eu ver. Existe um sim, um amém sobre a sua casa, porque você crê em Jesus, amém? Nós podemos viver obras maiores simplesmente porque Ele é bom e porque nós cremos nele. Amém. Porque nós cremos nele, a Bíblia diz, o único pré-requisito, crê em mim. A dificuldade, muitas vezes, irmãos, é porque a gente não crê em Jesus, a gente crê num Cristo que nós inventamos, aí é um problema. Tem muita gente que ao invés de viver a imagem e semelhança de Deus, criou um Deus à sua própria imagem e semelhança. Tem gente que você vai conversar com ele, ele fala, não, porque Deus me entende. É porque assim, eu durmo com meu namorado, a gente faz sexo, mas é amor, né, pastor? Deus entende, eu falo, esse seu Deus é a sua imagem semelhante, parece o bezerro de ouro que foi feito lá. Esse não é o Deus que eu conheço. Então, às vezes, a gente não vai viver obras maiores, não é porque Deus não quer, é porque a gente não está crendo no Cristo da Bíblia. Então, Jesus falou com os discípulos, o que estão falando por aí de mim? Estão falando que o Senhor é isso e aquilo. Ele falou, ok, isso é informação. Agora eu quero saber sobre convicção, o que você sabe de mim. Porque aquilo que sabemos de Jesus, que outros nos contaram, não é tão importante quanto aquilo que sabemos de Jesus, que nós experimentamos. Então, crer em Jesus é muito mais profundo do que vir num culto e receber informação. É sobre convicção de quem no secreto sabe quem Ele é. Essa é a grande construção de uma fé em Cristo. E o pré-requisito é esse. Você crê em mim? Aquele que crê em mim vai viver as mesmas obras. Irmãos, se eu estivesse aqui vindo dizer para você, você vai viver as mesmas obras de Jesus, já estava bom ou não? Já estava bom demais. Mas ele fala, obras ainda maiores. Aí ele explica. Ele fala, sabe por que você vai viver obras maiores? Primeiro, você vai viver porque você creu.
Creu, está pronto, pré-requisito, assinou. Nós cremos em Jesus, amém? Estamos prontos para viver. Aí ele diz assim, agora, ele diz, por que você vai viver as obras maiores? E ele explica, porque eu estou indo para junto do Pai. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, até hoje, as obras maiores que esse mundo viu foram as que eu fiz. Mas agora eu estou saindo de cena. Agora eu estou indo para o Pai. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, alguém vai ter que continuar essas obras aqui na terra. Porque o meu Pai precisa continuar sendo glorificado. Então, até Cristo era ele quem fazia. O mundo olhava para ele, ele diz, não, mas eu vou morrer, porque se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele permanece só. Mas eu vou morrer, porque ao morrer, então milhares e bilhões de pequenos cristos vão surgir. Então, o que ele está dizendo é, vocês vão viver obras maiores, porque quando eu saio de cena, agora vocês entram. Agora Cristo em vós é a esperança da glória. Não há manifestação mais perfeita de Deus na terra do que uma família abençoada. Esse é o grande propósito. Então ele diz, você vai viver porque você creu. Mas sabe de uma coisa? Você vai viver porque eu estou saindo de cena. E ao sair de cena, agora é com vocês. As obras maiores vão acontecer. Aqueles cegos que eu curava, agora são vocês que vão curar. Aqueles paralíticos que eu levantava, agora são vocês. Aquela restauração que eu fazia, agora é com você. Diga para quem está do seu lado, agora é com você, irmão. É com a gente. Mas sabe a segunda coisa que está implícita na resposta de Jesus? Ele diz, agora eu vou para junto do Pai. O que está implícito aqui? Ele disse, é melhor para vocês que eu vá. Por quê que ele disse isso? Ele disse, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então ele está dizendo, vocês vão viver obras maiores, porque quando eu for, o Espírito Santo vem e o Espírito vai habitar em vocês. E agora, cheio do Espírito Santo, nós estamos prontos para viver obras maiores, mesmo sem merecer nada. Não é maravilhoso, irmãos? Então nós podemos viver uma grande obra na nossa família, não porque merecemos, porque Ele é bom, porque há um sim em Jesus, há um amém em Jesus, porque cremos, porque sabemos que Ele foi, agora é a nossa vez, e porque agora, cheios do Espírito Santo, não tem como alguém cheio do Espírito de Deus criar obras ou gerar obras pequenas. A Bíblia está dizendo obras maiores para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Amém? E eu quero terminar falando sobre 3 chaves necessárias para viver obras maiores na nossa família. Obras maiores. Primeira chave necessária para todos que querem viver obras maiores na sua família. Primeira chave. Obras maiores não podem ser feitas, não pode ser vivida com propósitos menores. Então a primeira chave é um propósito maior. Eu fico percebendo, irmãos, quantas famílias, quantas pessoas, elas têm se perdido com suas famílias, não conseguem viver obras maiores, porque elas têm propósitos pequenos. Entenda isso, se você quer viver uma obra, ok. Mas se você quer viver uma obra maior, você vai precisar de um propósito maior. E quando eu falo de maior, é superior, de outro nível, do céu. Amém? Amém. Você já percebeu, irmãos, como a vida de homens de Deus, elas mudaram quando elas passaram a viver o propósito de Deus? Já percebeu? Quem que era Noé antes do propósito? Você lembra? Irmão, antes do propósito, quem que era ele? Não era nada. Era eu tenho uma sugestão, que eu acho que Noé era aquele senhorzão, meio barrigudão, que de vez em quando gostava de tomar umas. Que a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é encher a cara, e não é esse cara. De repente, quando ele vive o propósito, a Bíblia diz que ele se torna a pessoa que vai transicionar as gerações na terra. Quem era José antes do propósito? José do Egito, que não era do Egito, né? Ele não gostou disso. Esse negócio do Egito foi a gente que pôs, né? Ele não gostava de lá, não foi para lá querendo, e quando ele morreu, ele falou, tira meu osso daqui, hein? Leve embora. Mas quem era José antes do propósito? Filhinho do papai. Eu imagino, sabe, irmã, como é o nome da irmã? Mariana? Ô Mariana, eu imagino José um adolescente bem chato, para falar a verdade. Roupinha coloridinha. Que história é essa, José? Não é verdade? Ele tinha uma capa colorida. Você sabe quem é Restart no Brasil? Eu imagino ele com aquelas calcinhas coladas, roupinha colorida. E aí, irmãos,
entregando os irmãos. No Brasil é X9 que a gente fala. X9, dedo duro, né? Entregando os irmãos. Menino chato. E outro, irmão, sabe aqueles adolescentes que... Porque ele devia dormir demais, porque para sonhar daquele jeito é só dormindo muito, não é verdade? Toda hora tem um sonho, tem que dormir para ter sonho. Aqueles adolescentes só come, dorme, não ajuda na casa, não tira um lixo, faz nada, fica entregando os irmãos, roupa colorida. Que história é essa? Mas depois que ele vive o propósito, as nações são alimentadas por causa desse menino. É ou não é? A gente poderia falar de quantas pessoas da Bíblia sobre aqueles que viveram um propósito e antes dele. Um propósito muda a nossa vida. Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa família, as coisas mudam. Agora, Deus não tem um propósito pequeno para a sua casa. Esse é o problema. O problema é que quando a gente vai criar ou pensar em propósito para o nosso casamento, nossa família, a gente pensa assim, vou arrumar um casamento aí a gente vai viver junto, a gente vai tirar umas férias ali, a gente faz uns filhos, aí os meninos entram na universidade, aí a gente vai e aposenta. Fala, irmão, que propósito é esse? Isso é propósito do céu? Você acha que é? Parece com coisa do céu? Eu não estou dizendo que a gente não pode pensar esse tipo de coisa, tá bom? Eu quero meus filhos na universidade, eu quero eles vivendo bem, eu estou programando agora, chegando, vou fazer um passeio de férias de trailer com eles, estou doido para fazer isso aí. Agora, o meu propósito com os meus filhos não pode ser limitado a isso. Eu sonho com o ministério desses meninos. Todos eles, antes de nascer, nós oramos pedindo a Deus o nome. Qual o ministério? O que eles vão fazer? Então, o principal projeto para esses meninos, irmãos, é a partir do céu. Você está entendendo? Então, um propósito pequeno não vai viver obras maiores. Nós só viveremos obras maiores com propósitos maiores. E aqui, irmãos, vem uma chave. Nunca viveremos propósitos maiores sem sermos intencionais. É desde que nasceu. É desde o ventre, é consagração, é um casamento, irmãos, ele começa muito antes de você conhecer o seu marido, a sua esposa. É muito antes, é sobre ser intencional. Sabe o que Abraão fez? Abraão pegou Isaac e amarrou ele no altar. Não é maravilhoso? Ele amarra no altar, ele ia matar, né? Mas é bom, a gente tem que matar nossos filhos também para o mundo. Ele amarra no altar, Abraão está sendo intencional. Ele falou, meu menino está no altar, está amarrado aqui. Nós vamos para a igreja. Eu brinco, vai para a igreja, vai com a chave da casa, irmão, não deixa ninguém para trás. Amarra no altar. Meu filho fica emburrado na igreja. Leva assim mesmo. Deixa ele emburrado ali ouvindo a palavra de Deus. É melhor do que ele feliz ouvindo esses infelizes aí da internet. Leva, amarra. Eu sou intencional. Eu tenho um propósito para a minha casa. Eu tenho um propósito com o meu casamento. Eu sei o que o céu quer da minha família. Eu não vou deixar ninguém para trás. Todos irão. Não vai ficar nenhuma unha. É importante a gente ter um propósito. Quer viver obras maiores, irmãos? Entenda. Ninguém vai viver obras maiores tendo propósitos menores. A minha pergunta é, o que você espera do seu casamento? Seu casamento é para quê? É para satisfazer seus desejos? Seu casamento serve para quê? É porque precisa ter, né, pastor? Precisa ter. Precisa ter. Irmãos, eu falei outro dia com um casal, falei, tira umas férias, vão vocês dois juntos, fiquem lá. Sabe o que ele me falou? O rapaz falou, só nós? Eu falei, sim, vocês dois. Ele falou assim para mim, desculpa que eu vou falar, mas ele falou assim, o que eu tenho que fazer com ela eu resolvo de noite. Eu vou fazer o quê o dia inteiro? Eu falei, você é um miserável. Você é um miserável, você não converteu ainda. Você não converteu. Porque se você não entende que o seu casamento é uma expressão da relação de Cristo com a sua noiva, então, irmão, você não entendeu de fato o que é casamento. Você não é crente. Você não é crente, você acha que é, você é um religioso. Irmãos, quando eu estou com minha esposa, eu preciso andar com ela com o propósito de ser a expressão do que Cristo seria com a sua noiva. Ela tem que ser comigo a expressão do que a noiva seria com Jesus. Então esse é o meu propósito, que as pessoas olhem para o nosso casamento, com defeitos, claro, com dificuldades, mas que elas olhem para nós e vejam um propósito maior. Quem está entendendo? A minha relação com os meus filhos, irmãos, eu tenho a função, eu tenho o poder de revelar o Deus Pai para o coração dos meus filhos. Eu tenho o poder, a minha esposa tem o poder de revelar o Deus Espírito Santo ao coração dos meus filhos. Então eu tenho que ter um propósito nisso. Eu não posso andar por aí como se fosse qualquer coisa. Precisamos ser intencionais. Por favor, propósitos maiores. Propósitos maiores. Nós temos que ter. Sabe, irmãos, o que eu fiz com os meus filhos? Eu amo a Bíblia, leio a Bíblia todo dia, amo a palavra de Deus. Então o que eu fiz foi, eu escrevi comentários bíblicos para os meus filhos.
tem uma Bíblia, não sei se aqui vai ter, mas existem algumas Bíblias no Brasil que elas têm margem, elas têm uma margem boa. Ela tem espaço, bastante espaço na lateral, ela é para anotação mesmo. Então, um dia eu estava lendo a Bíblia e aí eu estava pensando assim, que legal seria o Lucas e o Davi, eles terem o acesso às minhas anotações da Bíblia. Porque eu várias vezes estou anotando, estou pensando neles, estou orando por eles. E aí Deus falou comigo, faça isso, de modo intencional. E agora, irmãos, eu li uma Bíblia inteirinha para o Lucas. Do lado, eu vou escrevendo, Lucas, esse texto diz isso, meu filho, fique firme, não se desvie, é isso aqui, é sobre casamento, é sobre ser santo. E eu tenho anotação. Essa aqui eu estou escrevendo de novo para o Davi, porque eu escrevo para cada fase da vida deles. Então eu escrevi para quando eles são pequenininhos, a do Lucas, ele vai fazer 8 aninhos, ele vai pegar a primeira agora dele. Está lá guardado no meu escritório, tudo anotadinho para ele. Todos os versículos, tudo anotadinho, eu faço comentário. Aí agora, o Davi já fez 4 aninhos, já tem uma lá, agora eu estou escrevendo a segunda. Eu escrevo assim, na pré-adolescência, filho, olha, agora você é pré-adolescente, olha isso que a Bíblia diz. Aí eu vou ler mais uma agora para escrever para eles, para jovens, e depois para casados. Eu vou escrever quando eles já forem pais. Eu quero fazer isso, eu quero ser intencional. Eu quero que meus filhos amem a Bíblia. Já pensou? Ele está lendo a Bíblia, ele está lendo a Bíblia aqui, ó. Tem anotação assim, eu coloco sempre uma anotaçãozinha aqui, ó. Davi, seja fiel ao Senhor com suas finanças. Haverá sempre uma guerra, não ceda, vá além, semeie mais, oferte mais, mantenha o dinheiro longe do seu coração. Ele vai estar lendo a Bíblia e pensando, meu pai estava lendo a palavra, ele estava escrevendo para mim, ele vai saber, você não foi feito para outra coisa, Davi. Você foi feito para o Senhor. Eu quero ser intencional. Você quer viver obras maiores? Por favor, tenha propósitos maiores para a sua casa. E isso vai fazer toda a diferença. Amém? Eu quero só terminar esse ponto lendo alguns versículos aqui com você. Abra, por favor, em Provérbios. Eu vou ler Provérbios 24. Eu quero ler com você Provérbios 24 para você perceber. É só para a gente ter essa referência sobre intencionalidade. E eu já vou mudar aqui. Precisamos ser intencionais. Provérbios 24, olha o que a Bíblia diz. Eu vi que o pessoal está projetando. Onde é que está a pessoa que está projetando? Obrigado, irmão. Provérbios 24, no verso 3, por favor. Ah, tem até os pontos ali. Vocês são demais, hein, pessoal? Na nossa igreja não tem isso aí, não. 24, olha o que a Bíblia diz no verso 3. Olha isso. Com sabedoria se constrói a casa. Com discernimento se consolida a casa. Pode passar. E com conhecimento, o verso 4, por favor. E o verso 4 diz, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você quer construir uma casa? Você está querendo construir uma obra maior? A Bíblia diz. Então preste atenção. Verso 3, a Bíblia vai dizer, com sabedoria você constrói. Com discernimento você consolida. E com conhecimento você enche ela do que é de Deus. Você percebeu? Ele não diz em nenhum momento que vai indo aí e vai construindo. Ou vai indo aí e vai consolidando. Ou de qualquer jeito vai se encher a sua casa, a sua vida, seu casamento de coisa boa. Ele está dizendo, você vai precisar de sabedoria, discernimento e conhecimento. Sem isso você vai perder a sua família. Você vai perder, ele está dizendo, para fazer uma casa... Para construir uma família é necessário ser intencional. Agora, no capítulo 24 mesmo, olha o que ele diz lá no verso 30. Olha só, é o contrário. É o contrário. Olha só, ele está falando do negligente, do preguiçoso, da pessoa que não foi intencional. Verso 30. Ele diz assim, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Entenda vinha aqui, quando a Bíblia fala de vinha, sempre ela está falando de relação com Deus ou relação da família, da tribo, tá bom? Era o símbolo de Israel. Havia, nessa vinha, foi o homem preguiçoso. Olha como é que é a casa dele. Espinheiro por toda parte. Ninguém fica à vontade numa casa assim. É espinho, está sempre se espinhando, dando indireta um para o outro. Ah lá, no chão estava coberto de ervas daninhas. Nós estamos falando de coisas venenosas. O muro de pedra estava quebrado, ou seja, não tem proteção essa casa. O que tem para alimentar é veneno. E ele diz, eu observei e fiquei pensando e aprendi essa lição. E a lição é, esse cara nunca foi intencional. Ele fala, um pouco para dormir, um pouco para comer
e um pouco para pensar no outro dia. Ele está dizendo, é alguém que não foi, olha lá, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. O que ele está falando aqui? É de alguém que diz, vou ficar de boa aqui, o pastor vai pregando lá, meus meninos vão lá no Kids, aí eles vão aprendendo, não vai dar certo. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. A igreja pode participar, a escola pode participar, mas ela está dizendo, se você for intencional, sabedoria, discernimento, conhecimento, enche, a casa consolida. Mas se não for, erva daninha, espinho e muro quebrado, ou seja, sua casa vai estar exposta ao inimigo, cheia de veneno e o ambiente que ninguém quer ficar. Aí quando cresce, os filhos não querem nem visitar o pai e a mãe. Quer nem ver mais, porque sempre foi um ambiente horroroso. Ele quer criar o dele e ficar longe daquilo lá. Guarde isso, seja intencional. Obras maiores só podem ser vividas por quem tem propósitos maiores. Amém? Agora, o segundo ponto é que você não pode viver um propósito maior sem uma renúncia maior. Ok? Então o seu propósito, ele é definido pela sua renúncia. A pergunta é, se você acha que esse propósito em Deus vale a pena, a sua família vale, então a pergunta é, quanto você está disposto a pagar por isso? Porque não é difícil a gente encontrar e perguntar na igreja, quem quer ter um casamento poderoso, segundo a Bíblia, levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Quem quer ter filhos no altar, filhos no ministério, quem quer ver filhos poderosos, todo mundo levanta a mão. Aí você pergunta, quem quer pagar o preço? É diferente, são duas coisas diferentes. Jesus tem um problema com um grupo de pessoas só na Bíblia. Você vai procurar, você vai ver Jesus problema só com um grupo de pessoas. Quem são eles? Os hipócritas, os fariseus, aqueles que dizem, mas não aplicam. Então, esse é o nosso problema muitas vezes. Nós queremos viver as obras maiores, mas quando Jesus fala, há um preço maior também. Você nunca vai viver obra maior sem um preço maior. Existe um preço. Às vezes, irmão, nós vamos ter que renunciar a coisas que custam para nós. Eu quero, assim, louvar a Deus pela sua vida. Porque eu sei que para você estar aqui hoje, você deve ter pago aí uma inscrição, porque isso aqui não é de graça. Você deve ter deixado trabalho, deixou de ganhar dinheiro. Além de pagar, deixou de ganhar, né? Além disso, você deve ter deixado outros compromissos. Isso é um preço, louvado seja Deus. Nunca viveremos obras maiores, propósitos maiores, sem renúncias maiores. De vez em quando vai custar. A Bíblia diz que Jó, mesmo sem saber se os filhos tinham errado ou não, ele oferecia sacrifício. Ele dizia, eu vou pagar um preço sem saber se está precisando, eu vou pagar de qualquer jeito. Aquilo que vale, aquilo que a gente dá valor, a gente não tem problema em pagar o preço. É ou não é verdade? Sim ou não? Você tem alguma coisa na sua casa que você fala assim, paguei caro, mas valeu. Tem ou não? Irmão, eu encontrei um rapaz, ele falou para mim que comprou um tênis. Eu não dou valor para isso não, mas ele falou para mim de um Jordan que ele comprou. Eu falei, rapaz, lá no Brasil dá para comprar 2 Fusca. Mas para ele, irmãos, tem valor. Se tem valor, eu pago o preço. Você entende? É muito importante a gente entender, tem gente pagando valor por algo que não, tem gente pagando preço por algo que não tem valor. Nós temos que encontrar o valor das coisas e depois definir o preço delas. Você entendeu? Aí tem gente pagando preço alto por coisa que não vale nada. E o cara se esforça e paga um preço altíssimo e depois fica com aquilo lá na mão e não vale nada. Mas quando a gente descobre o valor das coisas, nós podemos pagar o preço que for, porque daí vai valer. Guarde isso, por favor. Uma vez eu fui pescar com meu pai, a gente tinha um barquinho lá. Aí nós, você gosta de pescar, irmão? Oh, mas eu gosto de pescar, mas eu não sou pescador, eu gosto de ir pescar. O meu barco era o único barco que eles falavam que não cheirava peixe. Eu sou horrível. Eu piloto, eu como, né, na pescaria, é minha parte. Mas daí fui pescar com meu pai lá, a gente tinha um barquinho assim, de alumínio, de 6 metros e para entrar na água, para funcionar, eu tinha que empurrar ele do raso, levar mais para o fundo, para poder dar partida nele. Uma vez eles apelidaram meu barco de Bru, porque demorava a pegar, ficava Bru. Aí, eu fui entrando na água, falei para meu pai, entra aí. Meu pai entrou no barco, só que eu tinha que empurrar o barco. Aí eu fui entrando, a água foi subindo. Quando ela bateu assim, eu lembrei, falei, pai, esqueci de tirar o celular, dei o celular para meu pai.
A chave do carro, está tudo aqui. Aí dei a chave do carro para o meu pai. Carteira, dei a carteira para o meu pai. Quando eu tirei tudo, entreguei tudo para o meu pai, eu entrei, a água subiu, aí eu fui para o fundo e fui dar partida no barco. Quando eu sentei para dar partida no barco, Deus falou comigo assim, é por isso que as pessoas não vão para águas mais profundas. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é necessário entregar tudo e dar para o pai. Depois você vai para águas mais profundas. O nosso problema é que a gente quer viver obras maiores sem entregar tudo para o pai. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Eu quero dividir a atenção, eu amo um casamento abençoado, mas eu não tenho tempo de qualidade com a minha esposa. Como assim? Não vale? Um dia na semana? Não vale? Eu pergunto para pastores, irmãos, eu lido com pastores. Em crise no casamento, eu falo, qual é a linguagem de amor da sua esposa? Não sei. Eu falo, você é um miserável, irmão. Como não sabe? Como é que você vai lidar com ela? Você não sabe a linguagem de amor dela. Qual o dia que ficam só vocês dois? Não, é muita criançada no meio, mas tem que deixar as crianças com a babá. Sei lá, paga um preço. Vó serve para isso mesmo. Deixa lá com a avó e com o vô. Vai, você tem que ter um tempo só com a sua esposa. E seus meninos, pais, pelo amor de Deus, pais, tenham um tempo a sós com as suas meninas. Dê a elas, supra elas nisso, não daqui a pouco ela está suprindo com um malandro. A gente não quer fazer nenhuma renúncia e a gente quer viver tudo. Não vai viver. Obras maiores, propósitos maiores são vividos com gente que faz renúncias maiores. Ô, irmão, eu conversei com o pastor Odilon Vergara, lá de Curitiba. Aquele homem um dia, se o pastor quiser fazer um contato com ele, talvez uma reunião online, olha, assim, aquele homem, ele é uma referência para mim. E não é por causa do púlpito, não é por causa da igreja, a igreja dele é muito boa, é por causa da família dele. Que família maravilhosa. Ele contou que um dia ele amava TV, amava futebol, e um dia ele estava lá, chegou do culto, a igreja explodindo, David Keelan gravava tudo lá, o Fogo e Glória, sabe esses louvores de David Keelan? Tudo era na igreja dele lá. Ele falou, eles vivendo uma explosão. E aí ele falou que chegou do culto, depois de 5 cultos, cansado, tirou a gravata, pôs o pé assim, e ligou a televisão, ele queria ver os gols do time dele. Ele foi com a filhinha dele, chegou e falou, papai, olha o desenho que eu fiz. E ele falou, filha, depois eu vejo isso aí. E ele falou, papai está cansado. E ele foi ver a televisão. Irmãos, entenda, nós não estamos falando de pecado, você percebe? Não é pecado o cara ver TV, ué. Nós estamos falando de questões legítimas. Porque se é pecado, você não renuncia, irmão. Pecado vai te matar, ué. Pecado vai acabar com a sua vida. Pecado você tem que abandonar. Nós estamos falando de renúncia de coisas legítimas, que vão custar, você entende? Aí ele falou que viu ela, saiu assim, cabelinho, ele olhou por trás no corredor, ela indo com o desenho, cabelinho assim encaixadinho, ele viu por trás, o Espírito Santo falou para ele, hoje ela quer te mostrar, e você não quer ver, daqui um pouco você vai querer ver, ela não vai querer te mostrar mais, você vai perder sua filha para o ministério. Nós não somos como Moisés, como eu falei. Ele falou que chamou ela, reuniu a família, ele falou, Deus gerou um temor no meu coração. Ele reuniu a família e falou, eu quero pedir perdão a vocês, eu estou fazendo errado. Ele falou, e de hoje em diante eu faço um voto com vocês. Ele falou, eu vou desligar essa TV e até enquanto vocês não forem casadas, eu nunca mais assisto televisão. Ele falou assim para mim, chorando, ele falou assim, Cezinha, eu não vi o Senna ser campeão, eu não vi as Copas do Mundo, eu perdi tudo. E aí, as 3 filhas dele estavam lá, as 3 são pastoras, missionaram uma médica na África. Ele falou assim, valeu a pena. Ele falou, eu ficava com muita vontade de assistir, de ver. Ele falou, finais de Copa do Mundo, eu não via nem os gols, Cezinha. Ele falou, mas sabe, minha casa está aqui. Ô irmão, vale a pena. Amém. Você quer viver uma... Eu encontro namorados dizendo, a gente não aguenta, né, pastor? Sabe como é que é, né? Puberdade. Nós estamos aqui, ó, os hormônios. Ok, irmão. Ok. Você quer fazer igual a todo mundo? Tudo bem. Sabe quanto dura em média um casamento no mundo? 1 ano e meio. Você quer fazer igual a todo mundo? Receba o fruto que todo mundo recebe. Um dia num culto de casamento, um rapaz católico falou para mim assim,
Eu não gosto muito de casamento de crente porque demora muito. Eu falei, porque eles duram bastante também, irmão, fique tranquilo. É até o fim da vida. A gente precisa pagar o preço necessário, você entende? Eu vejo pais não faz um culto doméstico. Não faz um culto doméstico, não ministra o coração do filho, não faz um devocional. Na nossa casa não tem café da manhã sem devocional. Os meninos acordam, papai leite, fala, você já sabe. Sem Bíblia, sem café. Todo mundo para o sofá, nós temos tapetinho da oração, todo mundo no sofá, e tem o devocional do Lucas e tem o do Davi. Demora, irmão, às vezes eu estou com pressa. Demora, aquilo gasta tempo, mas me encontrem daqui 15 anos, nós vamos conversar. Eu te apresento meu casamento daqui 20 anos. Eu te apresento, irmãos, renúncias maiores, propósitos maiores. Obra maior é para todo mundo, mas não de qualquer jeito. Vocês estão entendendo isso? Deus quer que todos vivam, mas não vai ser de qualquer jeito. E por último, para a gente terminar, o meu cronômetro está aqui, pastor, 6 minutos. Eu estou ligadinho aqui, ó. E último, para a gente terminar. Propósito, uma renúncia maior só pode ser vivida com uma paixão maior. Então as 3 chaves são propósito, renúncia e paixão. Na verdade, irmãos, eu digo que a gente tinha que fazer essa pregação. Ô, irmão, você pôs o quadro aí, né? É, não é? Ô, rapaz, você é muito bom. Como é o nome do menino lá? É Ney? Neitan. Eu já brasileirei o nome, Ney. Ô, Neitan, você é bom. Esse é o quadro do Da Vinci, né? Que foi vendido por 450 milhões de dólares. É esse aí, ó. Olha lá, você viu ali o desenho que é? Ali embaixo, ó, ali é uma pombinha, lá em cima não é nada, não tem nada aí. Tem umas oficinas mecânicas no Brasil que tem isso aí direto. A administração, ela está ao contrário. Se você quiser viver obras maiores, você tem que começar por aqui, ó. Uma paixão maior gera uma renúncia maior. E uma renúncia maior gera um propósito maior. Você entende? Então a gente começa por aqui. Primeiro eu preciso reavaliar a minha paixão com a obra de Deus, com a família de Deus, com o plano de Deus. Eu tenho percebido, irmãos, que pessoas frias não criam casamentos quentes. Pessoas geladas não vão criar famílias incendiadas. Você não vai ter nunca uma família incendiada. Não reclame de uma família morna se você é frio. Se você não é intenso com o Senhor. Nós precisamos ser apaixonados. É interessante, irmãos, a Bíblia diz assim. Outro dia eu reuni com um casal, ele falou assim, pastor, o amor acabou. Eu falei, tá bom. E o que você quer fazer? Eu quero separar. Eu falei, ó como você é idiota. Você é idiota para mim. Primeiro você vem me falar que o amor acabou. Vou te explicar o que você está me dizendo. A Bíblia diz assim, o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, sabe o que você está me dizendo? Você está me dizendo que o amor acabou. Você está me dizendo o seguinte, você abandonou o Espírito Santo. Esse é o ponto. E agora, para resolver, você quer fazer algo pior, quer separar. Eu estou te perguntando, o que você quer? Você vem me dizer que você quer separar. Não, você tem que dizer, eu quero o Espírito Santo. Que agora, cheio do Espírito Santo, que é fogo, eu vou queimar, e cheio dele agora, eu vou ter amor suficiente para derramar até em quem não merece. Então o ponto é, eu quero viver uma obra maior na minha família, se encha do fogo do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu estava preocupado, depois da pandemia, no Brasil, irmãos, assim explodiu, caso de violência doméstica, estupro, irmão, horrível. Não sei se você sabe, mas no mundo todo, 1 em cada 8 meninos vai ser violentado até completar 10 anos de idade. No mundo, 3 em cada 8 meninas vai ser violentada até completar 10 anos de idade. Eu comecei a olhar para esses casos, irmãos, o coração da gente fica apavorado. E divórcio no Brasil explodiu, 700% aumento, pandemia. E eu fiquei olhando para aquilo e comecei a ficar preocupado. Eu estava orando, Deus me mostrou uma casa pegando fogo. Eu falei, pronto, agora piorou. A casa pegava fogo, eu estava orando, eu tinha uma visão, a casa estava incendiada e... Só que quando eu fui olhando a casa, na visão, dentro da casa o povo estava bem. Eles estavam felizes, eles estavam dançando. E eu falei, o que está acontecendo?
E Deus falou comigo, esse é o único caminho. O único caminho. Eu falei, qual que é o caminho? Ele falou, as casas têm que estar incendiadas. Aquele fogo que eu achei que ia destruir a casa, na verdade era o fogo que protegia ela. Era a grande proteção da casa, era ser incendiada. A grande proteção da família é viver a intensidade com o Senhor. Não negocie valores. Viva no nível alto. Viva aqui em cima. A melhor coisa que eu faço com os meus filhos, com minha esposa, meu casamento, na relação com eles, sabe qual é a melhor coisa? Ser cheio do Espírito Santo. Amém. Ser cheio do Espírito Santo. Eu entro na minha casa orando em línguas. Ontem minha esposa não estava muito bem. Me ligou antes da gente sair lá de Stanford. Estava falando comigo, não estava muito bem. Eu falei, vou orar com você. Gastei um tempo orando com ela. Depois cheguei aqui, fui de novo orar com ela. Irmãos, a melhor coisa que eu faço pela minha família é orar, é declarar, é abençoar. Alguém cheio do Espírito Santo sempre vai viver obras maiores. Amém. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Cheio do Espírito, irmãos. Aí agora você vai ter domínio próprio para liberar sobre sua família. Agora você vai ter a mansidão, você vai ter a alegria, a paz, o perdão. Nada disso acontece fora do Espírito Santo. Não é interessante, irmãos? Eu estava outro dia estudando o tabernáculo e você vai perceber as fases do tabernáculo, tudo vai com fogo. É o altar do sacrifício, é fogo. A pia de bronze foi feita no fogo. O candelabro é fogo. O pão está quente porque foi assado no fogo. O incensário está queimando porque tem fogo. Tudo tem fogo ali. O ouro que fabricou tudo foi para o fogo. A Bíblia está nos ensinando, você quer algo com Deus, você vai ter que ser incendiado. Sem fogo nós vamos criar coisas que Deus não quer, não deseja. Obras maiores é para todo mundo, mas não de qualquer jeito. Por favor, eu quero terminar essa mensagem te dizendo, guarde o seu coração desse mundo. Se afaste de tudo aquilo que te esfria. O morno não é um frio esquentando. O morno é um quente esfriando agora. Ó, deu alarme aqui, ó. Parei já. Vamos ficar de pé para a gente orar? Amém, irmãos? Amém. Tudo bem? Eu estou muito bravo? Não estou não, né? Que às vezes eu com a pressa, a Sueli fala, você vai falando rápido e você parece que está bravo. Mas não estou não, tá? Só um pouco, brincadeira. Não estou não. Estou feliz demais e eu creio que Deus está começando algo muito lindo aqui no nosso meio. Vamos orar? Feche os seus olhos, eu quero que você dê uma resposta a Jesus, tá? Nós vamos ter ainda uma outra ministração daqui a pouco, eu só quero que você dê uma resposta a Ele. Cada ministração nós vamos ter um tempo para dar uma resposta. Amém. Fale com Ele, você quer viver obras maiores? Esse é o seu desejo? Ele está dizendo sim, amém, eu tenho isso para você. Jesus não está dizendo, vamos ver se você comportar bem. Não, Ele está dizendo sim, amém. Você não merece, mas você vai ter, Como Lucas recebeu aquele algodão doce, porque eu sou pai dele simplesmente por isso, sem merecer nada, a gente recebe. Então fale com Deus, eu quero viver, eu quero as obras maiores, eu quero. Mas também faça com Deus esse compromisso. Eu vou ter propósitos maiores para minha casa, eu vou ter propósitos maiores. Tem gente que o único propósito que ele tem para a vida é comprar uma casa, é pôr os filhos na faculdade. Não, irmão, não. Nosso negócio é céu. Para mim, a grande marca da imaturidade é alguém que gasta sua vida levando demandas da terra para o céu. O maduro está procurando as demandas do céu para trazer para a terra. É diferente. Então olhe para o céu agora e diga quais são os seus propósitos para a minha casa. O que o Senhor quer com o meu filho? O que o Senhor quer com a minha esposa? O que o Senhor quer para o meu casamento? Isso fará toda a diferença. Renúncias maiores. Paixão maior. Senhor, é isso que nós desejamos nessa manhã. Faça um compromisso com Jesus aqui, faça. Eu não quero mais ser negligente. Qual foi a última vez que você gastou um tempo lendo a Bíblia, orando e pregando para os seus filhos? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez, irmãos? Qual foi? Eu vejo pastores, irmãos, eles são tão bons de pregar, mas não pregam em casa. Não gastam um tempo pregando, ensinando a Bíblia. Ministros de louvores, tão bons no altar, não gastam um tempo fazendo um culto em casa, ministrando louvor. Líderes de célula, de GP, tão bons no GP, mas em casa não conseguem ministrar uma palavra.
Eu ouvi outro dia de um pastor, ele dizia: se eu fosse dono de uma fábrica de sorvete, na minha casa nunca faltaria sorvete. Não é verdade? Se eu fosse dono de uma fábrica de tênis, nunca faltaria tênis para os meus filhos. Agora o que nós temos é o Evangelho, Palavra de Deus. É ou não é? Isso não pode faltar dentro das nossas casas. Nós não podemos ser os crentes do culto, da célula, mas que não são no dia a dia. Isso está errado. Temos que ser intencionais. 2 palavras que têm me marcado nesses últimos tempos são intencionalidade e intensidade. Se você for intenso e intencional no seu casamento, com seus filhos, na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, você vai viver obras maiores. Nos ajuda, Pai, nessa manhã. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém.